שתי טבור הרהיט und אגן זנה ביימן סונמן init verschämen beimen sumnemen. Bem-vindos ao podcast Encontros Espirituais. Eu sou Tiago Brito Pereira, tarólogo e terapeuta espiritual, e neste podcast vamos abordar a espiritualidade aliada a temas contemporâneos através de uma perspectiva não religiosa nem dogmática, mas antes pragmática e realista, com os pés bem assentes na terra. Pretendo com este espaço que a vivência da espiritualidade não seja um tema tabu, muito menos um espetáculo de circo que muitas vezes se vê por aí, mas antes mais uma ferramenta de uma caixa de ferramentas que nós temos ao nosso dispor, que nos vai ajudar a viver a nossa vida melhorando-nos a cada dia. Neste espaço semanal, teremos uma reflexão pessoal e uma conversa aberta com convidados, onde aprenderemos juntos como ultrapassar os desafios e as oportunidades que o universo nos apresenta. Hoje é dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, Mãe de Portugal, e é mais do que apropriado falarmos da ligação entre a mãe e o bebê. Assim, esta semana vamos falar de laços de sangue e teremos como convidada na segunda parte Ana Nobre, enfermeira especialista em saúde materna e obstetrícia, com mais de 20 anos de experiência. Dizemos muitas vezes que os amigos são a família que escolhemos. Mas e a família biológica, os chamados laços de sangue? Serão esses laços importantes? Como nos podem ajudar ou prejudicar? Quando os laços de sangue são tóxicos, é possível melhorar ou romper esses laços? Vamos saber. Do ponto de vista espiritual, a única ligação inquebrável é a ligação entre uma mãe e um filho. Todas as outras ligações energéticas podem ser quebradas de alguma forma, podem ser interrompidas de alguma forma, com exceção da ligação materna. Mesmo em casos em que a relação mãe-filho é tóxica ou disfuncional, independentemente dos motivos, é impossível cortar essa relação. Existirá sempre uma necessidade de manter a relação, quanto mais não seja à distância ou mesmo sem haver comunicação, existe um laço emocional que nunca se perde. Pode até não existir relação física, mas essa conexão emocional nunca se vai dissipar. Em parte, tem a ver com o processo de nascimento e de concepção. Todos nascemos de um ovo. A forma oval, a forma do ovo, que neste caso dentro do ventre da mãe, energeticamente esta forma tem as condições perfeitas para captar e reter energia. O ovo consegue captar a energia e fazê-la circular no seu interior, alimentando a vida, sem que esta energia se dissipe. Energeticamente, também falando, o ovo, ao crescer, vai captar cada vez mais energia e permitir que a vida também cresça. Mal comparado, é como se tentarmos cozer um ovo no micro-ondas. Não tentem fazê-lo, não vai correr bem. Cozer um ovo no micro-ondas vai fazer com que este exploda. Porquê? A energia que entra dentro do ovo não se dissipa, fica no seu interior até ao ponto em que o ovo acaba por rebentar, por ter demasiada energia acumulada que não se dissipou, pode estragar o vosso micro-ondas e pode até queimar-vos. Portanto, é o exemplo mais aproximado que eu consigo dar da capacidade que a forma oval tem de captar e reter energia e que no processo de gravidez dos seres vivos acaba por ser a forma preferida para alimentar a vida dentro da mãe. Esta ligação energética começa logo na concepção do bebê. A partir do momento em que o óvulo é fecundado, dá-se uma captação de energia que imediatamente ganha vida e não é perdida. Muitas correntes espirituais acreditam que a alma que vai reencarnar no bebê escolheu a mãe antes do processo de reencarnação. Outras correntes não dão tanta importância a este fenómeno, porém, todas são unânimes em reconhecer
que a troca energética entre mãe e bebê é muito intensa, muito forte e é eterna. Mesmo do ponto de vista biológico, esta troca energética também se vai refletir. Sabiam que quando a mãe está perto do bebê, já depois do bebê nascer, os seus batimentos cardíacos vão se sintonizar? Mais, sabiam que basta uma mãe estar a amamentar e ouvir alguém tossir ou espirrar perto dela, o seu corpo muda e a composição química do leite materno vai ser alterada para produzir mais anticorpos para o bebê. Ela sentiu um perigo e subconscientemente o seu corpo já está a defender o bebê, alterando a composição química do leite. Também o peito materno não é apenas um veículo de transmissão de leite. O peito materno interpreta a saliva do bebê, consegue ler a saliva do bebê e ajustar a composição do leite às necessidades do filho. Isto é milagroso do ponto de vista biológico. Os seres humanos são os únicos seres que não nascem completamente preparados para a vida. Nós continuamos a nossa gestação fora do ventre e são estes processos que a mãe faz que ajudam à nossa gestação mesmo fora do ventre materno. Ora, do ponto de vista espiritual, este vínculo é muito potente. Este vínculo que se formou durante a gravidez e no pós-parto, nos primeiros meses de vida do bebê, é muito potente. Este vínculo é tão potente para o bem como para o mal. Espiritualmente existe equilíbrio. Se existe bem, tem de existir mal. Se existe positivo, tem de existir negativo. Portanto, o laço criado entre a mãe e o bebê é poderoso, independentemente de ser bom ou mau. Este laço, eu tenho aqui as minhas cábulas, vou olhar para baixo algumas vezes, é o meu primeiro podcast, portanto eu espero que compreendam que não quero deixar de transmitir as informações que eu achei importantes. Este laço é muitas vezes a nossa tábua de salvação, é a família com quem podemos sempre contar, a mãe está lá sempre, muitas vezes, e este laço é muito forte. Ora, como existe sempre equilíbrio em espiritualidade, quando os laços de sangue são tóxicos, a nossa família também pode ser a nossa maior inimiga. E muitas vezes não entendemos porque é que aquele familiar tem tanto poder sobre nós, que nós queremos afastar-nos, mas algo nos puxa de volta para aquele familiar. E principalmente na relação materna, tem muito a ver com esta simbiose que se criou durante a gravidez e durante a amamentação. Se este vínculo de sangue é forte pela positiva e pela negativa, não deve ser menosprezado. Às vezes é possível melhorar este vínculo entre a mãe e o bebê. Na segunda parte vamos falar sobre isto, dando conselhos como enfermeira especialista acerca da possibilidade da mãe melhorar o seu comportamento, dar o melhor que pode ao seu filho para que ele nasça saudável e para que este laço entre a mãe e o filho seja forte. Outras vezes não é possível. Outras vezes, por diversos fatores, nós temos de entender que esta relação que eu tenho com este familiar não é a melhor, não posso fazer nada para a quebrar e então vou ter de arranjar ferramentas para me afastar, porque espiritualmente eu não posso estar sujeito a uma energia tóxica. A maior parte das vezes consegue ser quebrada, mas como eu disse no início, nem sempre isso é possível. E então, se não pode ser quebrada, temos de criar uma distância que permita que esta toxicidade não me venha a afetar. Na segunda parte, a conversa que vamos ter com a Ana Nobre é importante tanto para mulheres como para homens. Não é uma conversa apenas para jovens mães, para mulheres grávidas, é uma conversa que os homens também deviam ouvir e que também podem aprender a perspectiva da mulher sobre a gravidez, que muitas vezes é incompreendida, não se consegue explicar, mesmo que tentemos compreendê-la, não se consegue explicar. Então, eu conto convosco na segunda parte para a entrevista com a Ana Nobre. Espero que gostem. Até já. La la,
Bem-vindos à segunda parte dos Encontros Espirituais. Hoje temos connosco uma mulher com uma sabedoria profunda, uma mulher que eu admiro, tem um percurso pessoal e profissional que combina a ciência, o cuidado ao próximo e a espiritualidade. A minha convidada é a Ana Nobre. A Ana é enfermeira especialista em saúde materna e obstetrícia, tem mais de 20 anos de experiência no acompanhamento de mães, de bebés e das famílias. Acompanha estas pessoas tanto em ambiente hospitalar como nos cuidados de saúde primários. A Ana tem um conhecimento vastíssimo, mas a alma que ela tem e a coragem ainda são maiores do que o conhecimento da Ana. É licenciada em enfermagem, tem múltiplas pós-graduações, então um troca-línguas, incluindo psicologia da gravidez e da maternidade, sexologia clínica e gestão em organizações de saúde. Como não estava satisfeita, não se ficou por aqui, formou-se também em medicina tradicional chinesa, com especialização em acupuntura e fitoterapia, e consegue fazer uma ponte entre o saber ancestral, milenar e a clínica moderna. Ao longo da carreira da Ana, tem acompanhado as mulheres em momentos profundamente transformadores, desde a gestação, o parto e o pós-parto, com uma presença sempre que acolhe, que ouve e que respeita as mulheres que acompanha. A Ana é membro da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica e acredita, tal como nós aqui neste podcast, que o corpo, a mente e o espírito devem caminhar juntos. Ana, muito obrigado por ter aceitado este convite. Obrigada, é uma honra imensa tê-la no primeiro episódio. Hoje é dia de Nossa Senhora, dia 13 de maio, a mãe dos portugueses, a mãe do país. Exato. E um simbolismo muito grande para nós, Ana. Ana, muito obrigado por ter aceitado, uma vez mais. Considera-se uma pessoa espiritual, Ana? Sim, considero-me espiritual, não talvez da forma tradicional, mas para mim a espiritualidade é estar em conexão. Conexão comigo, com os outros e com algo maior que não precisa de ter nome. É uma forma de estar presente, de escutar o corpo e a alma, o que é que eles nos dizem, mesmo nos nossos silêncios. No meu trabalho com as mulheres grávidas, essa dimensão espiritual manifesta-se muitas vezes da forma como eu acolho e respeito cada história. Porque cada história é diferente umas das outras, não é? Não, nada é igual. A espiritualidade para mim é também uma âncora, está ali mesmo nos dias em que eu não sei tudo, porque nós não sabemos tudo. Claro. Portanto, nos momentos em que eu só posso estar a escutar e a respirar o que os outros me estão a dizer. Portanto, compreender, estar com o outro. O toque é muito importante e dizer eu estou aqui. Uhum. O toque faz parte da sua profissão, portanto, existe uma necessidade de contacto físico com... Exato. E isso é muito importante, o tocar na mulher grávida, a dizer eu estou aqui, eu estou aqui para ajudar naquilo que eu sei, e elas nisso confiam muito. Uhum. Portanto, eu ao lhes tocar, elas ficam mais confiantes. Até porque do ponto de vista espiritual também o toque é uma forma de troca de energia. Exatamente. O toque permite-me receber a energia de quem estou a tocar e por sua vez também transmitir a minha energia, não é? Portanto o toque é mais do que uma terapia. Exato. É uma terapia não física apenas. Exato. Ana. Exato. É isso mesmo, Ana. A gravidez em si é muitas vezes vista como um milagre biológico, é uma coisa que supostamente não deveria ser possível acontecer e o corpo da mulher consegue fazer coisas que teoricamente seriam impossíveis. O que é que acontece durante a gravidez? Pode-nos dar alguns exemplos e após o nascimento do bebê destes milagres que pouca gente até sabe que o corpo é capaz de fazer? É verdade, o corpo faz imensa coisa que nós não estamos à espera dessas transformações. A gravidez para mim é um facto, é uma jornada mágica e poderosa.
É praticamente o corpo da mulher a adaptar-se a esta forma milagrosa. Desde a mudança corporal até ao facto de nós termos um fator muito importante na vida da gravidez, na gravidez, que é o facto do aleitamento materno. A produção do aleitamento materno é muito importante. O amamentar, o toque, o cheiro do bebê, tudo isso ativa áreas específicas no cérebro da mãe ligadas ao prazer e ao cuidado. E cá está, outra vez o toque no bebê, esse cheiro, isso são características que só o facto de nós termos engravidado, gerar aquele ser, amamentar, tocar, cuidar, isso é muito importante. Eu acho que é uma das fases mais importantes, da mulher grávida. São provas que existe uma sabedoria biológica e emocional, que vai além do que conseguimos explicar só com a ciência, não é? Portanto, eu acho que isto vai para além da biologia, vai para além da ciência. Portanto, tudo isto é um bocadinho, não é místico, mas é sabedoria interna. Isso é uma explicação que só cada mulher é que sabe o que sente. Isso é muito importante. Ana, porque falou aí há pouco em ativar centros de prazer. O que é que isso significa? Que tipo de prazer é esse que é ativar? O prazer de ser mãe, o prazer a este ser, o cuidar deste ser, é com prazer que nós, mulheres, ao gerarmos um bebê, temos esse prazer em cuidar. É meu, o estar com o cuidar dessa pessoa, o estar atenta, é meu e eu vou cuidar do meu bebê. Isso é muito importante. Em relação também ao leite materno, falou há pouco na produção de leite materno, de que maneira é que isso é feito? Pelo que eu li, eu fiz alguma pesquisa sobre este tema, o leite materno ajusta-se ao bebê, certo? Exato, correto, sim. Portanto, o leite materno é produzido pela mãe, a nível de hormonas, portanto, e isso tem aqui várias componentes. O leite materno, nós produzimos leite materno, pronto. Não há quem não produza, há quem produza pouco, há quem produza muito. E isso tem a ver um bocado com a nossa adaptação ao bebê. O estar em stress produz pouco. O estar conectada, ok, isto é um dia de cada vez, hoje é mais estressante, amanhã vai ser mais calmo, tudo isso faz com que haja mais produção de leite. É a mãe estar disposta a dar o leite materno, também é muito importante. Há pessoas que não querem dar e temos que respeitar. E há mães que adoram amamentar e isso também temos que respeitar. Portanto, não fazer aqui julgamentos, mas a produção de leite tem muito a ver com isso. Tem a ver com o que a mãe sente, se quer ou não amamentar. Porque há grávidas que são, há puérperas, neste caso as puérperas, são julgadas por não quererem amamentar. E eu, na minha prática, digo, você quer amamentar ou não? Se não quer amamentar, assuma que não quer amamentar. E há aquelas pessoas que adoram amamentar, que amamentam até aos 2 anos de idade e mais que houvesse leite.
Portanto, há aqui um antagonismo. E aquelas mães que até querem amamentar, mas não conseguem por questões, cá está, biológicas, etc. Como é que lida com esses casos, Ana? Esses casos, eu só digo assim, você não é pior mãe se não amamentar. Se não amamentar, se não consegue, se não quer, tudo bem. Assuma, e há outras formas de alimentar o bebê. Mas o aleitamento materno está muito em voga, portanto é agora há muitos anos uma tendência muito grande. Portanto, isso faz com que as mães que não querem amamentar se retraiam um pouco. Mas a maioria gosta de amamentar. Mas estas mães que não amamentam, que não querem amamentar, têm que se assumir e têm que dizer, não quero, eu não vou ser pior mãe se não amamentar, por amor de Deus. Há pessoas que não querem e nós temos que respeitar. Entendo, o outro. Entendo. Em relação, pessoalmente, trabalhando com jovens mães, como é que acha que a espiritualidade transforma uma mulher? Eu faço esta pergunta porque, principalmente na juventude, não há uma cultura espiritual. Na geração que estamos a atravessar neste momento, a cultura espiritual é diferente. Como é que sente que a espiritualidade as transforma quando engravidam e se tornam mães? Isso tem a ver ao longo da própria jovem que quer ter o filho. Há uma fase na parte do desenvolvimento em que, quando o bebê mexe, quando tem aqueles desconfortos da gravidez, começam a pensar que vão ter um bebê e como é que vai ser. E isso, eu acho que todas as mulheres nisso são iguais a nível da espiritualidade, não é? Umas mais que outras, é como se fosse um despertar. Muitas mulheres entram em contacto com partes do corpo que estavam adormecidas. Há uma vulnerabilidade que abre espaço para uma escuta interior muito profunda. A espiritualidade pode surgir nos momentos de silêncio, na contemplação do corpo, que muda, não é? E depois, a espiritualidade pode surgir em momentos de silêncio também, mas quando existe o choro inesperado do bebê, o primeiro toque do bebê, eu vou ser mãe e agora como é que vai ser? E aí existe pessoas mais espirituais que outras, há outras que levam as coisas mais com calma. Tudo bem, existe aqui o facto de ser um dia de cada vez, e há outras que são bastante, e agora tem que se fazer assim, depois assim, depois assim, e nada é igual, um dia é diferente do outro. E é isso que elas também estas jovens também vão se aperceber. Portanto, o facto de ter um bebê dá-lhes maturidade, dá-lhes muita maturidade. O cuidar, não é, do bebê. E depois é o facto de serem como as outras mães, é o alerta, e agora chora, e agora tem cólicas, e agora, pronto. E tudo isso vai-lhes dar um traquejo diferente do que se fosse uma jovem que não tivesse filhos, não é? Exatamente. A espiritualidade e a maternidade têm muitos pontos em comuns, como a Ana estava a dizer, a questão de prestar atenção ao corpo e aos sinais que nos rodeiam, externos também é uma das principais características espirituais, nós fazermos aquela introspeção e algo está a mudar dentro de mim, e no caso da gravidez está literalmente algo a crescer dentro de mim. Espiritualmente a transformação é igual. E também é um ponto que eu acho interessante e gostava de saber a sua opinião, é
como é que as grávidas lidam com os dogmas. Eu vou fazer aqui uma ponte entre a espiritualidade e a gravidez, ou seja, na espiritualidade muitas vezes nós somos bombardeados com dogmas de é assim que se faz, ou seja, ou és ultraliberal na espiritualidade e és livre, ou então a tua família sempre fez assim, é assim que tens de fazer, mesmo que nós às vezes sentimos que não é o correto e estão-nos a dizer, mas é assim que sempre se fez. Espiritualmente isso é muito comum e na gravidez também o será. Que conselhos é que poderia dar a uma jovem mãe que sente que não é bem assim que devia estar a fazer, mas depois tem todas as outras mulheres que têm a sua experiência, que não deve ser ignorada naturalmente, mas que estão a impor estes dogmas e é assim que se faz e mais nada. Que conselhos é que daria a estas mulheres? Eu acho que, para já começava logo por dizer que criem tempo para si mesmos, que é muito importante. E depois rodear-se de pessoas que acolhem e que não julgam. Isso é muito importante. Também é essencial as pessoas, porque isto, e acima de tudo, normalizar o caos emocional, porque elas estão, o que é para fazer, o que é que não é para fazer, se está a fazer bem, se está a fazer mal, e depois vem a família que diz que é assim, depois diz a enfermeira diz que é assim, depois diz o pediatra que é assim, e depois diz o médico de família que é assim. Eu acho que primeiro tem que ouvir os profissionais de saúde. É certo que as mães, e com todo o respeito às mães e com todo o respeito às avós e todas as pessoas que rodeiam, não podem estar a bombardear uma pessoa que seja mais nova ou que seja mais, que seja o primeiro filho, portanto as primíparas, cheias de informação. Portanto, elas têm que desconstruir tudo, não é? E verem o que é melhor para o bebê delas. Experienciar isso também. Exatamente. Se falharem, está tudo bem. Claro. É isso que eu acho que é muito importante. Elas, no caos que têm emocional, centrarem-se no que é que elas precisam e no que é que o bebê precisa e no que é que o pai também precisa. Claro. É muito importante haver aqui esta tríade de mãe, pai e filho. Têm que estar conectados uns com os outros, principalmente centrar-se num bebê, num recém-nascido. E é engraçado porque eles depois já, quando o bebê chora, já sabem, ou é cólica, ou vai chorar porque tem fome, ou vai chorar porque é birra, ou vai chorar porque quer estar ao colo. Também essa é fantástica, já os bebés pequeninos saberem que se chorarem e se lhes derem colo está tudo certo, portanto Exato. Fica e isso eu acho isso muito, muito giro e muito importante, e eu acho que esta tríade é fundamental, é separar o trigo do joio. Ok, vocês têm essa opinião, vamos dar a opinião a quem mais sabe e mais estuda todos os dias acerca do bebê e da mãe, e o que também as outras pessoas dizem também é válido, portanto tem que haver aqui uma adaptação e também aqui uma opinião própria dos pais. Não, nós vamos fazer assim. Exato. Se falhar, está tudo certo, vamos embora, um dia de cada vez. Essa questão do colo, acha que, principalmente em recém-nascidos, não estamos a falar em meninos ou bebés já com 1 ou 2 anos, mas essa questão do colo em recém-nascidos, acha que existe demasiado colo? Acho. Quando são bebés, eu acho que sim. Vem a mãe, a avó pega ao colo, pega ao colo e depois, isto todo dia. E depois, às visitas, e pega ao colo e tira foto, e tira selfie, e tira isto e tira aquilo. Quando se vão embora, quem é que fica? Fica a mãe, fica o pai, fica o bebê. O bebê que está habituado ao colo todo o dia, o que é que vai pedir? Colo. Claro. Claro que esses dias, essas noites, são caos.
E depois, quem é que se vê? Ali. É o pai, olha, agora vais tu, não, agora é a minha vez, Pois. olha, agora... E tem a ver aqui também, tem que haver aqui um bocadinho de fasear também aqui um pouco as visitas, porque eu acho que há excesso de colo, que é muito giro, é muito bonito, é tudo muito doce quando eles são pequeninos. Mas depois, quando eles crescem, também querem colo. Exatamente. E depois já estão mais são pesadinhos, manhosos não é verdade? também. E são manhosos. Portanto, tudo isto está aqui depois já a educação, que é muito importante. O educar o bebê, agora há um momento do colinho, quando não há um momento do colinho, há outras coisas, há brincadeira, agora só colo, sim, há muito excesso de colo quando os bebés são muito pequeninos. É importante. E tem que haver, é importante, mas há aqui um QB. Tem que se fasear. Isso é a mãe que acaba por ter de decidir aqui um bocadinho. E o pai também. Sim, o pai sim. também. Ok. Porque a mãe está cansada, toma lá, vamos lá, agora é a tua vez. Portanto, isto tem que haver aqui um jogo de cintura muito grande quando o bebê nasce, porque é uma novidade, não é? Ora sai a mãe, depois sai ao pai, depois há aqui várias coisas. E muitas vezes muito interessantes. desejado, o bebê é tão desejado que depois se torna quase... Acabam por se dispersar um pouco. Nota a diferença na forma como as mulheres sentem a maternidade partindo de uma base espiritual, ou seja, uma mulher que seja por natureza já mais espiritual, acha que sente mais a maternidade ou é indiferente o nível espiritual de cada pessoa? Eu noto diferenças. Principalmente nas que... na forma como elas lidam com a incerteza. Portanto, as mulheres mais ligadas à espiritualidade, na minha opinião, costumam ter uma mais capacidade de entrega, de aceitar que nem tudo está sob o nosso controle, porque a obstetrícia não é de matemática. Exatamente. Não quer dizer que não sofram, mas vivem os processos com mais consciência. Por outro lado, também é bonito ver as mulheres que nunca pensaram na espiritualidade e acabam por desenvolver uma sensibilidade mais apurada durante a maternidade. Às vezes basta estarem dispostas a sentir os batimentos, a sentir que o corpo está a mudar. Eu acho isso muito, muito giro. Existe mesmo intuição materna? Fala-se sim. muito em intuição materna, mas Sim. acha que ela existe? Existe. Claro que existe, sem sombra de dúvida. É algo que eu, todos os dias, eu observo isso. Observa como? Que exemplos é que pode dar? Para já, a intuição materna não é um mito. Nem é sobrenatural. As pessoas não inventem. É uma forma de escuta interna, de conexão profunda com o bebê e consigo mesmas. Quando uma mãe se permite confiar em si, percebe que sabe mais do que imagina. Portanto, essa sabedoria está lá. O problema é que muitas vezes é abafada por opiniões externas e pelo medo de errar. Mas a intuição interna está lá, sim. Basta elas pararem, respirarem fundo, pensarem, e eu acho que eu acho que quero assim. E às vezes o facto de pensar e dizer assim, ou já terem o nome do bebê, sentirem eles mexerem, isso é muito giro, é muito interessante. Às vezes quando eu estou a ouvir os batimentos cardíacos tais com o foco, eu ponho a mão na barriga da mãe e é engraçado porque eles percebem logo que não é a mãe, não é. O toque é diferente. E começam, é mesmo isso que eu provoco,
é o mexer, né, para elas sentirem o mexer, e também ouvir os batimentos cardíacos fetais, que é das coisas que elas adoram. Ana, falou há pouco também no caos emocional, que é o processo de gravidez e o processo após o nascimento do bebê. Que conselhos é que pode dar para que estas mulheres se mantenham, tanto a nível emocional e espiritual, mais equilibradas e passar melhor por este caos? Já falou em alguns, naquilo que disse há pouco. Mas... Pronto, eu acho que terem tempo para elas próprias, nem que seja meia hora, nem que sejam 1 hora, caminhar é muito importante. Caminhar, fazer, se tiverem rituais, a yoga, eu acho isso bastante importante. Tudo o que era o antes podem adaptar para depois, não é? Fazer um pouco de exercício físico ao ar livre, agora que o tempo está tão bom, isso é muito importante. Também agora está muito em voga fazer livros pós a maternidade, o que eu acho isso fantástico, porque eu leio e sei que, pronto, cada uma sente, e é engraçado ver, cada uma sente a maternidade diferente. Isso é tudo muito giro, é por isso que eu gosto muito daquilo que faço, porque não é matemática, não é 2 mais 2 igual a 4, é diferente, de mãe para mãe. E cá está, o reunir-se, ter um alicerce de pessoas que não julguem. Portanto, se a mãe quer fazer assim, faz assim. Pode dizer assim, olha, se calhar não é por aqui que tens que ir, se calhar é por aqui, mas tenta. E depois tens o plano A, tens o plano B, tens o plano C, portanto, é não julgar a mãe. Ou então, se a mãe está, não sei o que é que hei de fazer. Olha, a minha experiência diz que eu fiz assim e deu certo, mas não quer dizer que contigo dará certo. Portanto, daí existe as enfermeiras especialistas em saúde materna, seja no bloco de partos, seja nos centros de saúde, nos cuidados de saúde primário, estamos todas dispostas, sejam enfermeiras especialistas em saúde materna ou não, a capacidade, e é por isso que somos formadas para ajudar a mãe num período tão difícil como este, que é a adaptação do bebê à vida extrauterina. É um bocado mais por aí. Ana, o que é que gostava que estas mulheres soubessem antes de se tornarem mães? De certeza que houve muitas vezes, se eu soubesse o que sei hoje, o que é que gostava de lhes transmitir que elas soubessem antes? É assim, isto elas têm que perceber que não há um caminho certo. Há o caminho delas. E esse caminho muda todos os dias. Quando nós engravidamos, muda todos os dias. E eu acho que isso é muito importante elas reterem. Não há um caminho certo, tal como na espiritualidade também. O nosso caminho e a nossa verdade é a nossa verdade e o nosso caminho. É muito interessante, Ana. Agora, uma pergunta um bocadinho, se calhar, mais específica, mas respeitando a confidencialidade clínica, naturalmente. Qual é que foi o maior desafio que enfrentou como um processo de uma mãe e como é que sente que espiritualmente foi ajudada para a superar este desafio? Morte fetal é das coisas mais difíceis em obstetrícia. E eu assisti a muitas. Houve um caso que eu vou só abranger assim por alto, mas o que eu vou dizer é o que é o mais importante, de uma mãe que perdeu um bebê mesmo perto do parto. Depois foi autopsiado e soube-se o porquê e pronto, e a mãe nessa altura, depois passados uns meses, conseguiu perceber. Mas é devastador, é uma altura muito devastadora. Nesse momento eu senti que não havia palavra nenhuma que eu dissesse àquela mãe
que a reconfortasse. E que o facto de só estar presente o meu silêncio e a minha escuta profunda foi muito importante, era aquilo que eu podia oferecer. Nós só podemos oferecer aquilo que temos, não é? E eu acho que só o facto de estar lá e ouvir foi muito importante para essa mãe. A espiritualidade ajudou-me a estar ali sem tentar explicar ou consolar, apenas segurar na mão e segurar aquele espaço com paixão. Foi um momento de grande humildade e de entrega que eu tive para com aquela mãe. Pois, imagino que não são situações fáceis, uma coisa tão esperada e tão antecipada, de repente ser-nos retirada, e espiritualmente é difícil explicar porque é que isso acontece. Tem a ver também com outro tipo de conexões energéticas, também com alguma experiência que a pessoa viva tem de passar, mas isso é muito bonito de se dizer na teoria, mas quem está a viver essas coisas não as entende, não é? Duro. E precisa do tempo, depois mais tarde, para as vir a entender. Eu tive um caso, partilhando também uma pequena experiência de uma mãe que perdeu um bebê, também nos últimos semanas de gravidez, e que o bebê foi retirado e teve-se fazer um funeral que eu desconhecia. Não sou pai, não tenho esse conhecimento, e esta mãe disse-me que foi a coisa mais violenta que teve de fazer, foi ter de enterrar um filho que nem sequer viu nascer. A partir de um certo peso, tem que obrigatoriamente fazer um funeral. Pois. E isso é muito duro. Pois. É muito violento. Não deveria ser assim, mas é. Espiritualmente, o que esta pessoa aprendeu, no meu caso, com esta minha cliente, foi que ela vai ao sítio onde estão os restos do bebê, o pai não consegue ir, e o que ela aprendeu com esta lição é que ela passou a ser o pilar, ou seja, houve uma transformação naquela casa em que ela foi a que sofreu mais e ao mesmo tempo neste momento é aquela que está a dar mais força, e ela vai buscar a energia do bebê, que não chegou a conhecer vivo, para lhe dar esta força quando ela precisa. E eu conheço a história dela, eu sei que ela vai engravidar em breve, está mais do que óbvio, e esta experiência vai ser interessante de acompanhar, porque vai haver um misto de muita felicidade porque está grávida outra vez e ao mesmo tempo muita ansiedade pela experiência anterior, e eu acho que esta preparação desta minha cliente é mais no sentido de valorizar mais este processo de gravidez, porque ela também confessou que quando engravidou teve muitas dúvidas e não tomou decisões, e depois ainda cometeu algumas ações que não eram as mais adequadas a nível de alimentação, álcool, etc. Portanto, ela não foi a responsável por isso, mas culpa-se um pouco. E eu acho que esta experiência vai ensinar muito. É muito interessante. A perda de um filho é vista por muitos também, filho vivo ou nada morto, mas é vista por muitos como um dos únicos traumas que não se consegue superar. É insuperável. Vamos sempre viver com essa dor. Podemos coexistir melhor ou pior com ela, mas vamos sempre viver com ela. É uma dor que nunca passa. Ana, ora, precisamente por serem fenómenos que até a própria espiritualidade tem dificuldade em explicar, onde é que sente que a espiritualidade a atrapalhou ou até a enganou no seu percurso de vida? Houve alturas em que confundi a espiritualidade com fuga. Achei que se meditasse, se fosse luz, não teria de lidar com a dor. Mas a dor vem na mesma. Hoje percebo que a espiritualidade não é uma bolha protetora. É uma lanterna. Ilumina o caminho, mas não evita que tenhamos de percorrer. Exatamente. E só passado algum tempo é que eu percebi isso. E isto tem a ver com
a experiência de vida profissional e também pessoal. É isso mesmo, a espiritualidade não é uma bolha. Ana, excelente, gostei muito de ouvir a sua experiência aqui a falar. Eu acho que vai ser útil a muitas pessoas. Só espero que ajude. Se não se importa, vamos terminar a entrevista com 3 perguntas rápidas. Eu peço-lhe que responda de acordo com a sua intuição. Estas perguntas são iguais a todas as pessoas que são convidadas. Primeira pergunta: tem alguns hábitos ou rituais que a ajudam a lidar com o stress e com a ansiedade e dos quais não prescindo por nada? Antigamente era de uma maneira, mas eu vou falar agora do presente, porque eu acho que o presente é que está certo. Isso tem a ver, cá está, com a maturidade. Eu primeiro tenho que respirar fundo antes e tentar perceber, não dar logo uma resposta rápida. Tenho que pensar naquilo que vou dizer, só depois é que digo. E isto é um trabalho muito grande que tem que se fazer interiormente. E eu, há uns anos para cá, é o que eu tenho tentado trabalhar, é primeiro respirar, inspirar e depois falar. Só ganho pontos. Cada vez mais. Em que é que antes acreditava com toda a fé e hoje em dia já não acredita? Acreditava que havia uma fórmula certa para se viver bem. Hoje acredito mais em presença e intuição do que em receitas universais. Você percebe o que eu estou a dizer? Perfeitamente. E por último, vou-lhe pedir que recomende um livro, ou uma série, ou um canal do YouTube que siga. Há um livro muito interessante, que é holandês, portanto é um livro que é O Corpo Guarda as Emoções. É de Bessel van der Kolk, acho que disse bem. É essencial para perceber como o corpo e a mente estão ligados e como podemos cuidar de nós de forma mais integrada. Eu acho isso muito importante. Este livro é muito importante para tentarmos perceber muita coisa. Obrigado, Ana. Obrigado uma vez mais. Obrigada também. eu, Tiago. Eu é que agradeço. Obrigado por estarem desse lado. Se gostaram do episódio, digam alguma coisa nos comentários, façam perguntas se as tiverem, partilhem com quem acha que possa fazer sentido ouvir as palavras que aqui foram ditas. Não se esqueçam também, naturalmente, de gostar e de subscrever para não perderem os próximos episódios. Encontramos na próxima semana, onde vamos para ter mais uma conversa espiritual, com os pés assentes na terra e com os olhos no que importa. Vamos falar com uma mestre de Reiki. Ela vai nos explicar os benefícios, o que é a transmissão da energia, a importância dos chakras, os mitos sobre o Reiki, entre outros temas que naturalmente possam ser inspirados. Bem-ajam e obrigado. Obrigada, Tiago. Obrigado.